Bem-vindos sejam todos os nossos irmãos aí no Facebook, bem-vindo também os nossos irmãos no YouTube. O tema da nossa mensagem é Igreja Cristã ou Judaica? Eu vou repetir. O tema da nossa mensagem é Igreja Cristã ou uma igreja judaica? Vamos ver o que o Espírito tem para ministrar em nossas vidas hoje. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 12 e 13. Olha lá. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. 13. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te engrandeço o nome, porque tu concede a nós, meros mortais na carne, a fazer uso de uma porção da tua santa palavra. Esta palavra que é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Esta noite, empurra essa espada um pouquinho mais, para que possamos entender que a tua igreja, ou ela é cristã, ou ela é uma igreja judaizante, ou ela não é nada, porque nós queremos te servir, como diz o Evangelho. Me usa, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo de Deus aqui e aí pelo YouTube digam amém. Amém. Meus amados irmãos, minha família espiritual, há cerca de 15 anos atrás, eu deixei de ser evangélico. E foi uma transformação maravilhosa. E algumas pessoas na época se chocaram, porque ser evangélico é servir a Deus. Ser evangélico é ser cheio do Espírito Santo. Ser evangélico na concepção da religião. Porque a religião tem umas concepções contrárias ao evangelho. Já disse aqui que se uma pessoa entrar numa reunião, num local chamado igreja, o pastor pregar o evangelho, e se ele não aceitar Jesus, na concepção evangélica ele volta para onde ele veio sem Deus. Como isto é possível se o evangelho diz que ele te escolheu desde antes da fundação do mundo? Então significa que quando você entrou aqui, você entrou com Deus. Quando voltou, já voltou com Deus. E a pergunta em que eu fiz a Cristo é: a tua igreja, ela é uma igreja cristã ou é uma igreja judaica? E já viu aquelas coisas em que Deus fala com você através de você mesmo? Já experimentou isto? E foi o que eu fui ministrado. Não. A igreja de Cristo, ela não é uma igreja judaica. A igreja dos homens, sim. Porque quanto mais judaísmo, mais escravidão. Quanto mais judaísmo, mais prisão. Porque a lei de Moisés escraviza, a graça liberta. E então me foi apresentado estes textos para dividir com os senhores.
Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. 13. E disse Paulo: nós não somos como Moisés. Ora, se nós não somos como Moisés, como é que eu vou colocar os elementos da lei dada por Moisés num local que se chama igreja? Se eu não sou como Moisés, para que equipar? Para que o castiçal? Porque são elementos da lei. Se eu não sou como Moisés, por que é que eu vou praticar os rudimentos da lei de Moisés? Se ali diz que nós não somos como Moisés. Se nós não somos como Moisés, somos como quem? Como Cristo. E Cristo pôs fim à lei de Moisés. Digita para mim, por favor, Miguel, que desceu aqui, fresquíssimo aqui, Romanos 10:4, que é um texto clássico entre nós. Isso aqui é bebê de 6 meses já aprende aqui entre nós. O bebê aqui já chora falando assim: Cristo pôs fim à lei. Ele já chora assim: ora, porque o fim da lei é Cristo. É o fim da lei ou a continuação da lei? Diga: o fim da lei. Ora, se é o fim da lei, não é para ser igual à lei de Moisés. Então Paulo disse: nós não somos como Moisés. Moisés colocava um véu diante da sua face, para que as pessoas não Volta lá para me explicar, por favor, Miguel, com todo respeito a você. O 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação daquilo que se desvanecia. O que Moisés estava vivendo, estava por chegar o fim. E para que os filhos de Israel não vissem que o que ele estava pregando iria acabar, iria caducar, iria entrar a graça, o que é que ele fazia? Ele escondia a sua face, porque o seu rosto estava perdendo o brilho. Só que isto aqui foi apenas uma mudança geográfica, porque é exatamente isso que os pastores fazem. Para não mostrar a você que a lei acabou e que tem que vigorar é a graça, eles colocam um véu. Te levam lá para a lei de Moisés, para você não ver que hoje o que tem que ser pregado é o evangelho de Cristo, não a lei de Moisés. Você vê que isto é tão comum entre nós, que para um religioso isto é heresia. Quando você fala dessas coisas, eles dizem: mas isso é heresia, esse pastor de vocês aí tem demônio. Ui, nós sabemos, porque o nosso pastor é Cristo. Os fariseus chamaram ele de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Depois Paulo diz no versículo de número 14, olha aí. Mas os sentidos deles se embotaram. Tanta lei, embotou. Ficou meio que embaçado. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga... Grifa para mim aqui, meu lindo olho. Grifa aqui. Pois até hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo o véu é removido. Não é revelado. Você entra numa igreja, 50 mil pessoas com véu doutrinal. Por quê? Porque o pastor que está aqui não lhes revela que tudo aquilo que ele prega da lei de Moisés, em Cristo foi deixado. Em Cristo foi o quê? Removido. Cristo tirou. O fim da lei é Cristo. Ui, que triste isso, não? Eu fico impressionado porque alguns são psicólogos, outros são doutores, enfermeiros, professores de escolas universitárias, e não entendem essa palavra, quando fazem a leitura da antiga aliança. Ora, é para fazer a leitura da antiga, ou é para fazer a da nova? Da nova. E por que não fazem?
porque não querem mostrar que aquilo que eles pregam no antigo pacto, o dízimo, o jejum, batismo, Páscoa, tudo isto estava em Moisés, e nós não somos como Moisés. E a reação é o quê? Mas Jesus jejuou. Claro, estava debaixo de Moisés. Quando ele estava nos dias de sua carne, ele estava na nova aliança ou na velha? Na velha. E quem é que tinha a leitura da antiga aliança? Moisés. Aí quando você questiona, a pessoa diz: mas filho, olha aqui, o que diz aqui? Eita, esta é a leitura da antiga aliança. Em Cristo, não é em Jesus de Nazaré, em Cristo, tudo isso foi removido, mas não foi revelado a eles. Glórias a Deus que foi a nós. E então vem a palavra que eu amo de coração no versículo de número 15, que ele diz assim, ó: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está sobre o coração deles, sobre o entendimento. Olha, abençoados, me desculpe a clareza, não é soberba, é verdade mesmo, e falo isso com temor de Deus. Pouco foi os lugares em que eu assisti a leitura do Evangelho de Paulo. A maioria é a mulher do fluxo de sangue, Davi, porque Jesus abriu, porque Jesus andou pelo mar, porque Moisés, porque não sei quem, porque o profeta, porque... É isso que se apresenta. E Paulo disse: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está sobre o coração deles. 16. Quando, porém, quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, qual é o sintoma? O véu. Moisés, a lei é tirado. Olha o que aconteceu com você. Então significa que você se converteu a Cristo. Abençoado, o véu foi tirado. O que se conhece hoje como liturgia nas chamadas igrejas é, na verdade, a lição do Antigo Testamento, que foi removido por Cristo. A base doutrinária das igrejas hoje no Brasil e no mundo são conceitos judaicos. Transformaram a igreja de Cristo em uma sinagoga judaica. Transformaram a igreja de Cristo em uma sinagoga judaica. E dos judeus tem tudo. Quer ver uma? Rápido. Apresentação de criança. Lembro quando nós fomos apresentar o Miguel, mas minha esposa comprou ali no Joga Fora, numa loja no centro de Caxias, um vestido de festa, mas ela botou uma afro assim, um girassol grandão, ó gente, aquele girassol, ó gente, ela botou um girassol daquele, aquele vestido de festa. Olha, meu amado, você tinha que ver a empolgação da velha. Ela ia apresentar o nosso filho Miguel na igreja, a Deus. Quando o véu foi tirado, mas eu joguei aquele vestido na lata do lixo, queimei, taquei fogo em tudo, porque era muita burrice. Nossa, como nós fomos acreditar em algo assim? Gente, o filho é seu. Deus conhece ele antes de entrar no seu ventre. Como é que eu iria apresentar a Deus algo que ele conhece desde antes da fundação do mundo? Apresentar ao pastor, tudo bem. Olha, meu filho nasceu, vamos apresentar lá ao pastor Godofredo. Godofredo, este aqui é o nosso filho, qual é o nome dele? Miguel. Aí ele ia falar: oi Miguel, tudo bem com você? Poxa, é a cara do pai. A mãe ia dizer: graças a Deus que não puxou a mim. Amados,
Isto é tradição judaica dentro das igrejas. Olha lá o que diz Lucas capítulo 2, versículo 21. Olha só o que fizeram com a igreja de Jesus. Assim é o que... É isso mesmo, Miguel? Lucas 12? É 2, Lucas 2. Desculpa, Miguel. É 12? Capítulo 2, Miguel. Está coisado, Miguel? Tem demônio, Miguel. É o inferno, Miguel. Miguel, também não é isso aí não, Miguel. É 2:21, Miguel. Ô, Miguel. Ah, Miguel. Te apresentaram lá, você está apresentado. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. 22. Passados dias da purificação deles, segundo a graça de Cristo, segundo o que? A lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o quê? Para apresentarem ao Senhor. A apresentação de criança nas igrejas é algo cristão ou é segundo a lei de Moisés? Diga, segundo a lei. E nós não somos como Moisés. Então, transformaram a igreja de Cristo em uma sinagoga judaica, apresentando criança ao Senhor. E tiram isso da onde? Da lei. Uau! E o Senhor aprende isto como? Lendo! Ora, a apresentação de criança era segundo a lei de Moisés. Está claro ou não está claro? Eu tive razão ou não de rasgar o vestido girassol oxente da velha? Tive. Transformando a nossa vida, colocando a nossa vida debaixo de Moisés. E Moisés tinha um ministério de condenação e morte. Não éramos felizes. Vivia com fardo pesado. Víamos diabo em tudo. Se quebrasse uma campanha, a maldição estava na nossa porta. Estávamos sempre vendo vultos. Estávamos sempre... Rita! Meu amado, nós temos que acreditar no que diz a revelação da graça de Deus. Ou você serve a Cristo, ou você serve a Moisés. Porque fazer isso aí está debaixo da lei de Moisés. Não, é porque eu vim aqui apresentar meu filho ao Senhor. Está escrito na Bíblia. Não, está escrito na lei de Moisés. E nós não somos como Moisés. Paulo deixou isto muito claro em Atos 21, 17. Vê se você tem isso aí. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Paulo dizendo que quando chegou lá em Jerusalém, junto lá com Tiago e os irmãos, olha o que diz o 18. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. 19. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. 20. Ouvindo, deram eles glórias a Deus e lhe disseram: bem ver, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. 21. E foram informados a teu respeito, a Paulo, que ensinas todos os judeus entre os gentios a fazer o quê? Apostatar de Moisés. Então, o que é que Paulo ensinava? A seguir Moisés ou apostatar de Moisés? Apostatar de Moisés. Apresentação de criança, sai fora disto. Páscoa judaica, sai fora disto. Dízimo é Moisés. Batismo nas águas, isto era João Batista preparando o caminho do Senhor. Os gentios foram batizados na cruz de Cristo. Moisés mergulhava nas águas, Cristo mergulhou a igreja no seu sangue. Lavou, purificou, regenerou e deixou a igreja santa, sem mácula e sem defeito. Assim é? Assim é.
Mas isso é tão simples, o Senhor fala com uma sabedoria, isso é tão simples aos nossos ouvidos. Claro, o véu foi removido e agora a mente de Cristo está ativada para receber essas palavras inefáveis. E fomos informados a teu respeito que tu ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes, olha o que Paulo dizia, que não devem circuncidar os filhos e nem andar segundo o costume da lei. Ui, mas os pastores odeiam esta mensagem. Por quê? Porque as suas mensagens têm costumes e tradições judaicas. E não são poucos os lugares onde você vê bandeira de Israel, pastores com quipá, com barba branca, óleo de não sei o que, mirra, vê todos os costumes e tradições judaicas. Paulo disse, nós ensinamos que vocês não devem circuncidar os filhos, um dos maiores preceitos da lei, e vocês também não devem andar segundo os costumes da lei. É isso que nós ensinamos. Não adianta eu mandar você, segura agora aqui o cajado de Moisés, segura aqui o óleo de Barnabé, segura aqui a unção de Elias. Se eu não te ensino isto, tu andas debaixo da lei em desobediência à igreja da graça? E foi por isso que Paulo deu aquele embate em Pedro, aquela passagem muito conhecida de Gálatas capítulo 2, versículo 14 e 15. Olha aí. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho. Pode parar aqui. A verdade do evangelho tem um proceder. Ou você vive a verdade do evangelho, ou você mistura lei com graça, ou você faz uma salada, e você vai lá no antigo pacto e traz para cá e mistura tudo, e as vidas ficam rompidas, como disse o Cristo histórico. Não se pode pegar vinho novo e colocar em odres velhos, vai se romper. E as vidas estão aí fora rompidas. Um dia estão salvas, felizes com Cristo. Os outros dias estão no inferno, criado pela religião, triste e abatida. Um dia fizeram uma campanha de Jericó. No outro dia estão em Jericó, debaixo das muralhas. Por quê? Porque as vidas estão rompidas. Não tem a segurança da salvação. Não tem a certeza de que são salvos. E fica de um lado para o outro. Um dia acorda feliz, o outro triste. Um dia está no vento, na prova, essas coisas todas. Então Paulo disse a Pedro, você não vive a verdade do evangelho. Ora, e se não vive a verdade do evangelho, está vivendo o quê? A lei de Moisés. E hoje os pastores e as igrejas vivem o quê? O engano. O engano dentro das igrejas. As pessoas sendo enganadas, dando tudo o que tem por uma falsa mensagem. Porque a mensagem é o evangelho da graça. É verdade que nem todos os pregadores têm a mesma visão, mas o fundamento é um só, que é Cristo. Aquele prega a graça, aquele prega um pouco diferente, aquele prega. Mas se você for ver que o fundamento é um só, é Cristo e não Moisés. Uns avançaram um nível maior, outros estão caminhando, outros estão andando aqui embaixo no fundamento, mas pergunta a eles quem é o fundamento. É Cristo. Então olha que Paulo diz, quando porém vi que não procediam segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas na presença de todos. E Paulo pegou pesado, né? Se sendo tu judeu, tu vive como gentio e não como judeu, por que tu obrigas os gentios a viver como judeu? E a pergunta que eu faço aos pastores que me ouvem, e os que entram, em especial os que entram aqui no YouTube para espionar a nossa liberdade, se vocês são gentios, por que é que na igreja de vocês estão obrigando o povo lá a viver como judeu? Por quê?
Porque os judeus dão dízimo. Os judeus são obrigados a ir ao templo. Os judeus sacrificam. Os judeus honram o sacerdote. E eles querem isso para si. Se eles abrirem mão dessa vida judaizada, eles vão ter que servir a quem? A Cristo. Cristo não recebe sacrifício. Ele fez o corpo dele por nós. Cristo não recebe dízimo. Ele pôs fim à lei. Cristo não recebe honras de homens. A honra e a glória já pertencem a ele. Por que tu obrigas os gentios a viverem como judeus? Agora vem uma palavra que estava escondida aqui, e eu quero mostrar a vocês, porque sempre a gente lê até aqui. Agora olha o que diz o 15, estava escondidinho aqui, mas chegou o dia dela. Nós, disse Paulo a Pedro, que Paulo também era judeu, nós, judeus por natureza, e não pecadores entre os gentios. Significa que se um judeu se meter aqui entre nós, ele vai se tornar pecador, porque os gentios não têm lei. Consequentemente, se um gentio viver como um judeu, se torna transgressor, porque nós não temos obrigatoriedade de servir a lei. Então Paulo disse, pode parar com isso, o território é outro. Nós, judeus por natureza, Pedro, e não pecadores entre os gentios. Se nós judaizarmos a igreja de Cristo, seremos pecadores no meio deles e eles transgressores com a gente. É o que está fazendo a igreja aí fora. Você olha para a igreja assim, ó, todo mundo transgressor. Por quê? Porque se você batiza nas águas, você tem que se circuncidar. Se você dá o dízimo, você tem que se circuncidar. Você tem que fazer a lei do liverato. Aí a pessoa cumpre um ponto da lei e não cumpre os outros. E a carta diz que quem não cumpre um ponto da lei se torna culpado de todos. Uma igreja de culpados. Quando você entra nesse território aqui e entende que a mensagem é da graça para a sua vida e que você está justificado, então você entende que você não é um transgressor. Você está justificado pela graça de Cristo. Vê se não é isso que Paulo fala no versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante o sacrifício. E sim mediante o quê? A fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obra da lei ninguém será justificado. Amados, há uma tentativa enérgica do sistema religioso trazer a lei, embora ela já foi anulada, para dentro da igreja de Cristo. Eles lutam contra, dizendo, não, tem que ser assim sim. Não, isto é mentira, está escrito aqui. Está escrito na lei. Não é para ser aplicada aos gentios. E foi isso que Paulo reagiu em Atos capítulo 15, versículo 1 ao 5. Olha aí, já estamos terminando, olha aí. Não, hoje é quarta-feira, meu amado, hoje é cuscuz, olha lá. Alguns indivíduos, presta atenção nessa palavra que é o retrato da igreja atual, olha aí. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos, 2 pontos, olha o que eles ensinavam. Paulo disse para se apostatar de Moisés e não andar segundo os costumes da lei. Esta foi a mensagem de Paulo que você ouviu. Agora, olha alguns indivíduos. Olha como é que a palavra chama esses abençoados. Indivíduos. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, 2 pontos. Se não vos circuncidar de segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Está igual Paulo? Então, o que é que o sistema faz? Ó, não é assim não. Está aqui, Malaquias, está na Bíblia. Se você não der dízimo, você está roubando a Deus. Mas Malaquias é Moisés.
E é para andar segundo o costume da lei, ou é para andar segundo a graça de Cristo? Segundo a graça de Cristo. E eles então, quando viu que Paulo estava pregando a graça e libertando o povo, voltaram eles para tentar escravizar a igreja. Disse que alguns indivíduos que desceram lá da Judéia, os judeus, ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, vocês não vão poder ser salvos. Você já ouviu isso? Se cortar o cabelo, perdeu a salvação. Você já ouviu isso? Se usar bermuda, perdeu a salvação. A nossa doutrina aqui é a doutrina santa. É a doutrina dos apóstolos. Não é a doutrina dos apóstolos, não. A doutrina dos apóstolos, do apóstolo dos gentios, é se apostatar de Moisés e não andar segundo o costume da lei. Isso são doutrinas de alguns indivíduos. Depois ele diz no versículo, não mete sarrafo mesmo. Depois no versículo 2 diz: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Quando Paulo ouviu isso, Paulo falou: pode parar, não é assim. E olha o que diz o versículo de número 3. Enviado, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e da Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelo presbítero, e relataram tudo o que Deus fizeram com eles. 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus. Quem eram os fariseus? Os ferrenhos cumpridores da lei de Moisés. Insurgiram-se, entretanto, algum da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então hoje, quando eu prego, nós pregamos o evangelho, os pastores reagem dizendo o seguinte: não, senhor, tem que dar dízimo sim. Como é que vai sustentar a igreja? Como é que vai pagar a luz? Como é que vai pagar a água? Deixa eu abrir um parênteses. Simples. Simples. Quanto que veio a luz? Quanto que veio a água? Quanto que é o aluguel? 3.000. Você divide entre os irmãos. Mas aí eu vou viver do quê? Você acorda 4 horas da manhã, meu filho, pega a enxada, pega a pá e vai cavar um buraco igual o tatu. Vai trabalhar. Você quer que a igreja sustente você para pregar a lei de Moisés? Para parar? Botar fardo na minha vida e eu tenho que sustentar. Meu amado, o abuso é tão grande que eles fazem campanha para comprar carro para pastor. Claro que eles não vão querer te libertar. Você vê? É necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Abençoados, a verdadeira igreja de Cristo está se manifestando contra esse legalismo. Nós não podemos reduzir Cristo à estatura de Moisés. A igreja no Brasil cansou. Chega de fardo pesado, chega de sustentar homens. Essa turma tem que trabalhar. Claro que os que estão ricos aí não ficam mais pobres de maneira nenhuma, nem que a vaca tussa. Um deles, desaforado, ligou para mim dizendo: por mim demorou você pregar a graça. Quando todo mundo conhecer a graça, eu já estou milionário, morando na ilha dos Caimãs. Eu disse: cão guloso, miserável, filho da perdição, maldito, desgraçado, coisa ruim. Você vê? Quando todo mundo acordar do sono, o cara, já tão rico que está lá na ilha Caimã. A igreja de Cristo está se relevantando. Está cansado disso tudo. Hebreus capítulo 3, versículo de 1 a 6, olha aí.
Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, de Jesus. O apóstolo e o sacerdote não é mais um homem aqui atrás, não é mais um homem lá nas cadeiras sentado aqui atrás. Paulo está dizendo aos hebreus: nós acreditamos que seja em Paulo, não adianta tacar pedra. Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente, e é o que nós fazemos. Nós consideramos o Cristo como o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Depois ele diz no versículo 2, olha lá: o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a sua casa. Depois ele diz no versículo 3, Jesus, todavia, tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Segura. Meu amado, se eu estou num lugar e o que se aplicam na minha vida é Moisés, eu estou reduzindo Cristo à estatura de Moisés. Mas ali diz que Jesus é digno de maior glória do que Moisés. O povo está honrando mais Moisés do que a Cristo, servindo mais a Moisés. Você entra dentro do local, o que é que tem? Moisés. A bandeira aqui é de quem? De Israel, Moisés. O óleo, Moisés. O pastor, igual Moisés. Quipá, chofar. O pastor tem óleo de Israel. Meu amado, não é para ir buscar nada em Israel, é para buscar dentro de ti. Ele está aí, ele não está em Israel. O óleo lá em Israel não é santo. Santo foi o óleo, metaforicamente, que desceu sobre a sua vida, que hoje é o Espírito Santo. E as pessoas reduzem Cristo a Moisés. E o escritor está dizendo: Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanta maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa, tem aquele que estabeleceu. 4, pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. 5, e Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunha das coisas que haviam de ser anunciadas. 6, Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos até o fim a ousadia e exultação da esperança. Então o escritor está dizendo: vocês querem honrar Moisés? Tudo bem, Moisés teve até honra na casa de Deus, no templo lá, no tabernáculo, mas Cristo é digno de honra muito maior na sua casa. E a sua casa não são as paredes, não são os templos, não é o templo em Jerusalém, não é o templo no Brás, não é o templo em Campinho, não é o templo em Belém. O templo da onde Cristo é digno de honra e de glória são vocês, o templo do Espírito Santo, a morada do Deus eterno. E as igrejas reduzem a Cristo à estatura de Moisés. Então, se você voltar a Moisés, você volta às trevas, ao fardo pesado, volta aos sacerdotes, volta aos levitas. Precisa de alguém para segurar o envelope. Tem igreja que o pastor fica aqui na frente, assim como levita. Que é isso aqui? Estou segurando o dízimo dos irmãos. Então você é um sacerdote levita. Então você está reduzindo a Cristo de novo? Você está dizendo que ele não mudou o sacerdócio? Porque é para atentar a Cristo como apóstolo e sumo sacerdote. Se você fica aqui na frente recebendo dízimo, quem toma dízimo dos seus irmãos era quem? Levi. Se tem alguém aqui tomando dízimo, então você reduziu Cristo? Meu amado, nós precisamos atentar para essas verdades e dar um basta nessa situação. As pessoas atentam para o homem e voltam à dependência do sacerdote, volta à dependência do apóstolo. Quer que o apóstolo ore? Apóstolo, o senhor pode orar por mim? Graças a Deus. Dou abraço, dou um cheiro, sabe? Dou um cheiro de nego, mas botar a mão na cabeça das pessoas e orar por ela? Jamais faria isso, porque se Cristo já está na sua vida, de que passaria a minha mão na tua? Ou tu não tens fé que Cristo está na tua vida?
Está ou não está? Se não tiver, eu boto a mão. Quem aí não tem Cristo, diga ui. Um só, vem cá. Aí eu boto a mão. Mas se você tem Cristo, eu não posso reduzir você a Moisés, porque quem colocava a mão era Moisés. Quem precisava de oração era quem estava lá, com um sacerdote representando. Cristo está na tua vida, meu amado. Deus está na tua vida. Toda a autoridade, todo o governo do poder nos céus e da terra não está no monte, lá no Mendanha, não está lá no monte do Nepal, está na tua vida. E o que acrescenta a minha mão em você? Então, te levar para essas coisas é te levar para o sacerdote, para os apóstolos, para a dependência de homem. Trazer você para a graça é fazer você depender apenas de Cristo. E foi isso que Paulo explicou em Hebreus capítulo 12. Acreditamos que foi Paulo. Não precisa me atacar, devagar comigo que eu estou dodói. Hebreus capítulo 12, versículo 18, olha aí. Ora, não tem chegado ao fogo palpável e ardente, a escuridão e as trevas e as tempestades. Isso era a lei. Então, se eu te trago para a lei de Moisés, eu te trago para onde? Para o fogo palpável, ardente, escuridão, trevas, tempestades. 19. E ao clangor de trombeta e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não lhe falassem mais. Olha como era a lei. Olha como é Moisés. Depois ele diz no versículo 20, olha aí. Pois já não suportava o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar um monte, será apedrejado. Ui! Os pastores tomam lei. E o povo, não posso mastigar chiclete, não posso levantar para ir ao banheiro, não posso beber água. Olha a reverência! E todo mundo... E o pastor está pregando, e o cara, 3 Pai Nosso, fala, Maria, seu pai disse isso, você não sei o que. Se falar, até o animal, se tocar no monte, era apedrejado. Meu amado, mas que terror psicológico para servir a Deus assim. Depois ele diz no versículo de número 21, na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés, o líder, o profeta da lei, disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Moisés não estava aguentando, porque ninguém aguenta. Não pode rir, não pode comer maionese, não pode ver Netflix, não pode nada. Dar dízimo? Pode. Fazer campanha? Também? Pode. Fazer propósito também? Pode. Meu amado, olha isto aí, meu amado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo, é pesado demais. E então diz o versículo 22, mas tende chegado ao Monte Sião, e que para atualizar o software, para ficar claro o entendimento, seria perfeito se pudesse dizer, mas vocês da graça chegaram não ao monte palpável, trêmulo de trevas e glancor de trombeta que se vira um dardo, mas vocês da graça chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo. Vocês também chegaram a Jerusalém celestial e as incontáveis hostes de anjos. Vocês também chegaram à Universal Assembleia 23 e à igreja dos primogênitos arrolado nos céus. Vocês também chegaram a Deus, o juiz de todos, e vocês são os espíritos dos justos aperfeiçoados. Diga não ao sistema, diga não aos alçapões, diga não aos apóstolos, diga não aos bispos, diga não ao clero, diga não ao papa, diga sim
a Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Diga sim àquele que te libertou das algemas da lei. Diga sim à sua graça maravilhosa. Diga sim ao evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Diga sim e diga sempre: a sua graça nos basta. Em 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 15 ao 17, mais 3 minutos. Olha lá o que diz, olha lá. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para Moisés, para a lei. Não, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Nós pertencemos ao ressuscitado. Depois ele diz no versículo de número 16: assim que nós, o povo da graça de Deus, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, o Cristo histórico, já agora não o conhecemos deste modo. Versículo 17: e assim, que se alguém está em Moisés, se alguém está na igreja pentecostal, Jesus é o pão. E assim, que se alguém se batizou nas águas, é uma nova criatura. Como não, gente? Como não? Faz comigo não, filho. Mas não foi isso que falaram com você quando te batizaram, não? Que quando você fosse batizado nas águas, o seu velho homem ia ficar lá, e você então ia ser uma nova criatura. Não foi isso que falaram com você, não, gente. Que falaram comigo. Só que não é isso que Deus falou conosco. Ele falou que assim, que se alguém está em Cristo, quem aqui está em Cristo, diga: Abba, Pai! Abba, Pai! Vocês são nova criatura! Ah, então aquele banho que me deram serviu para quê? Para tirar caraca. Ou para invalidar essa palavra. E assim, que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Agora leia. As coisas antigas, a lei de Moisés. Entenda isto na tua mente. Porque as pessoas dizem assim: as coisas velhas se passaram. Passou mesmo? Abre teu guarda-roupa. Vê se aquela roupa de quando você não estava em Cristo continua lá. Continua. A casa continua lá. A televisão continua lá. Então as coisas velhas que se passaram são o quê? Ou é o quê? É a lei de Moisés que passou, acabou. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Nova aliança, nova doutrina, a sã doutrina, a graça de Cristo, que te conduz em vitória e está te conduzindo em triunfo. Hebreus capítulo 6, versículo de 1 a 3, eu termino com esses mais 2 versículos, olha lá. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. O abençoado, eu acredito que ele não está me vendo, porque ele disse que não ia me ver mais. Ele disse que nesse trecho aqui, no original, não é bem assim. Isso aqui foi colocado por Roma. Esse trecho aqui de Paulo, a igreja romana colocou. Aí eu disse: mas a igreja romana colocou, se também vai contra ela? Eu acho que foi a igreja romana, não sei. Pum, 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 pum. Ficou mudo. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando, não fazendo, de novo, a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. 2, o ensino de batismo. Parou. Não é para fazer ensino de batismo? Ali disse que não.
e da imposição de mão. Parou de novo. Ali diz que é para não colocar as mãos, ali diz que não. Ué, mas meu pastor coloca. O problema dele, ele faz o que ele quiser. Eu estou falando o que está escrito ali. Ele pode botar a mão, pode botar o pé, pode sacudir, cair piolho, cair caspa, pode fazer o que ele quiser. Agora aqui que está dizendo para não fazer. E o ensino de batismo, a imposição de mãos, alô? A ressurreição dos mortos, leia, e do juízo eterno. É para falar que você vai para o inferno, é? Não é, porque isso aqui não é para ser colocado como a igreja coloca. E o que é que você ouve dentro das igrejas? Você vai para o inferno se não aceitar Jesus. Meu amado, mas me dava uma vontade santa assim de dar uns dois Mike Tyson, daquele santo, daquele ungido, daquele no azeite. Porque quando a pessoa dizia para mim, Geraldo, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Cara, mas dava sabe, aquele ungido, aquele assim, quando desce do monte. Amados, a igreja se perdeu totalmente, trazendo Moisés para dentro da comunhão dos santos. Paulo ironiza no versículo de número 3, dizendo assim, ó, isso faremos se Deus permitir. Eu acredito que Paulo ironizou, porque Deus não quer que ninguém retroceda, e voltar para Moisés é retroceder. Lembra que ele disse no versículo 1, que nós temos que avançar para o que é perfeito. Retroceder nunca, render-se jamais. Por isso que eu termino com Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39, termino nessa quarta-feira chuvosa aqui no Rio de Janeiro, e deixo você com esse estudo aí, ó. Todavia, o meu justo viverá por sacrifício, o meu justo viverá pela obra, o meu justo, o justo dele. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, Paulo disse, isso faremos se Deus permitir. Mas Deus não quer que você retroceda para a lei. Deus quer que você avance no conhecimento da graça. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Versículo 39. Nós, os de Cristo, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Quem é de Cristo, quem anda na graça, vive a fé de Cristo. A fé dom, fé racional, fé no que Cristo fez na cruz por mim. Não é minha fé, senão era algo que partisse de mim. É a fé dom dele, dado a nós, a cada um a medida da fé, para você acreditar no que Cristo fez naquele madeiro para a sua vida, para que você acredite que em Cristo tu estás reinando em vida, és um abençoado, nada te falta, és o melhor da criação de Deus, e a provisão de Cristo está na sua vida. Paulo entendeu isso em Filipe e disse, vocês podem todas as coisas, porque Cristo vos fortalece. Digo eu a todos, vocês podem todas as coisas, porque Cristo vos fortalece. Assim seja, assim disse o Espírito da graça de Deus. Vamos ficar de pé.